Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na nossa educação continuada com o tema Esportes e Benefícios dos Óleos Essenciais. É um prazer estar aqui com vocês e agora a gente vai começar conversando um pouquinho sobre os óleos essenciais. Antes de começar a falar sobre os óleos especificamente nos sistemas, eu gosto sempre de fazer um apanhadozinho do que são eles, para relembrar vocês, né? São compostos químicos naturais que vêm das plantas aromáticas, eles são super potentes, para vocês terem noção, uma gotinha do hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá, por isso que quando a gente conversa sobre o uso dos óleos, a gente fala sobre uma gotinha realmente, porque ela já faz um super efeito. Aqui eu coloquei para vocês uma visão ampliada da folha de hortelã-pimenta, que é um óleo que a gente vai falar muito nessa aula de hoje. Essa folhinha ampliada, ou se vocês virem aqui, nessa imagem lilás, é justamente nessa bolsinha que está o óleo essencial, na folha do hortelã. Tá? E quando a gente macera, quando a gente destila, a gente encontra o óleo essencial que vai ser utilizado por nós, tá bom? Os óleos essenciais são biocompatíveis com as nossas moléculas, então eles agem na nossa saúde física, emocional e mental. Na saúde física, ele vai agir em todos os nossos sistemas, e aí a gente vai pensar no sistema respiratório, imunológico, nas infecções, inflamações, no sistema digestório, e na saúde emocional, a gente vai pensar na nossa ansiedade, na depressão, na motivação, né, em tudo que age aí dentro das nossas emoções. Como eu falei, eles são biocompatíveis com as nossas moléculas, com as nossas células, então eles agem dentro e fora das células, conseguem penetrar todas as nossas membranas, eles são lipossolúveis e eles agem muito bem no nosso corpo, sendo recebidos por 3 formas: aromática, tópica e interna. O aromático é o inalar, é o cheirar. O tópico é o passar na pele. E o interno é a ingestão do óleo essencial. Então, essas são as 3 formas de uso dos óleos essenciais. Vocês que estão aqui hoje comigo, possivelmente já sabem as formas de uso dos óleos, mas é sempre bom a gente relembrar. Se tiverem alguma dúvida, ao final a gente fala. E, obviamente, aqui, durante a explanação sobre o uso dos óleos com o esporte, né? Seja para pré-treino, para pós-treino, para regulação sistêmica, a gente vai fazer aí algumas sugestões de uso dessas 3 formas que eu acabei de falar. Lembrando aqui, eu gosto sempre de mostrar essa imagem, onde a gente vê as moléculas químicas do óleo adentrando pelo nosso canal olfativo até chegar no nosso sistema límbico, que é dali que vai partir os estímulos para todo o nosso corpo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje da nossa educação continuada, que é o uso dos óleos essenciais no esporte, né, para o atleta ou para os amantes do movimento do corpo. Quando a gente fala em esporte, não necessariamente a gente está falando só do atleta de ponta, né, do atleta realmente ao pé da letra. A gente está falando, sim, também daquelas pessoas amadoras, daquelas pessoas que são apenas ativas e que gostam de se movimentar, que gostam de praticar algum esporte ou alguma atividade física. Mas, naturalmente, é com os atletas que a gente tem as respostas mais significativas, porque a gente tem aí as pesquisas científicas, né, o uso mais enfático do óleo com alguma situação de necessidade de resultado, tá bom? E aí, como utilizar os óleos na vida do atleta? Apoio sistêmico, ele vai dar um suporte ao nosso reforço respiratório, a performance, a força e a reação do atleta durante o uso dos óleos essenciais, durante a prática da atividade física. Outro apoio muito importante para os atletas é no apoio emocional, e aí a gente fala justamente nas ansiedades do atleta e na motivação. A gente sabe que os atletas passam por inúmeros momentos de ansiedade, de pressão psicológica, e isso afeta naturalmente a performance do atleta e o momento dele em jogo, ou o momento dele no esporte que ele pratique, sem ser um esporte comunitário e coletivo, mas um esporte único, né? Aquela pressão de que seja o primeiro, aquela pressão de atingir os recordes, aquela pressão da imprensa, aquela pressão do time, do treinador, né? De todo um contexto faz com que, muitas vezes, o atleta não tenha uma performance adequada. Então, é muito importante o controle do apoio emocional. A gente utiliza muito os óleos também como pré-treino, para melhora da performance. Opa, tem um errinho de português aqui, depois eu reparo. Melhora na performance emocional e a melhora física do atleta, tá? A gente usa como pré-treino para ambas as situações. E no pós-treino, a gente faz uso dos óleos para a recuperação e para o relaxamento do atleta.
tá? Então, são essas as opções aí de uso dos óleos na vida do atleta, dentre outras, obviamente. Os principais óleos essenciais para o atleta e para os amantes do movimento do corpo são o peppermint, que é o famoso hortelã-pimenta, o breathe, que é um blend respiratório, que tem ali diversos componentes, vários óleos essenciais juntos, se compondo para ter um melhor resultado no sistema respiratório. Tem o lemongrass, que é um excelente óleo para o tecido conjuntivo, e aí a gente fala da parte óssea e da cartilagem, das cartilagens. A gente tem a lavanda, que é excelente para o sono e para a ansiedade do atleta. O cedro também é excelente para a ansiedade e para o sono. A copaíba, para a homeostase do corpo, para o equilíbrio do corpo e para inflamações. O Deep Blue para as dores, inflamações e mobilidade. E o Aromatouch para o apoio muscular. Então, eu separei esses óleos aqui para a gente conversar um pouquinho hoje em como eles podem beneficiar o atleta ou o praticante do movimento e da atividade física. Inicialmente, eu gosto de falar um pouquinho sobre homeostase. O que é homeostase? É justamente o equilíbrio do corpo, né? É aquela hora que o nosso corpo aquece demais, né? E o nosso organismo trabalha para resfriar e ficar numa temperatura homogênea. É aquela hora que a gente vai suar demais, né? Vai ter a necessidade da hidratação, mas o corpo vai estar ali se equilibrando. Então, a homeostase é justamente o equilíbrio de todos os sistemas do nosso corpo. E isso é muito importante na vida de nós, seres humanos comuns, e também do atleta. E quando a gente fala de homeostase, hoje em dia a gente fala muito sobre o sistema endocannabinoide, que é um sistema do nosso corpo que atua tanto na função da manutenção da homeostase, né, estabilizando o ambiente interno, independente das variações do ambiente externo, e regula uma série de mecanismos fisiológicos, né? E aí vai ser o apetite, a dor, a inflamação, a termorregulação, a pressão intraocular, o controle muscular, o metabolismo, a qualidade do sono, motivação, recompensa, humor e memória. Ou seja, o sistema endocannabinoide age regulando todos os sistemas do nosso corpo, tá? E a gente tem algumas formas de regular aí o sistema endocannabinoide, inclusive com exocannabinoides, que são o quê? São substâncias externas ao nosso corpo que agem justamente nesse sistema, trazendo a regulação que pode estar ali em alterações, tá? Que podem não estar em equilíbrio. E o que são esses exocannabinoides? Exemplo dele é o beta-carofileno, que é uma substância que está em alto grau em um dos óleos que a gente vai comentar hoje, que é a copaíba, tá? Na copaíba da doTERRA, a gente tem aí entre 70% e 90% de beta-carofileno, tá? Um dos componentes químicos da copaíba é o beta-carofileno, e a da doTERRA, por ser extremamente estudada, extremamente pura, tem uma quantidade entre 70% a 90%. Então, ele age muito bem no nosso sistema endocannabinoide, regulando a função do nosso corpo, combatendo radicais livres, é antioxidante, é anti-inflamatório e vai estar atuando aí diretamente nesse sistema que eu acabei de falar para vocês. Quais são as ações do copaíba no nosso corpo? Ele atua diretamente no nosso sistema hepático, no sistema cardiovascular, imunológico, digestório, nervoso, respiratório e antioxidante, tá? Então, é um super óleo para atividade nossa, como também para atividade do atleta, tá bom? E uma coisa que a gente tem de vantagem na copaíba é que ela age diretamente no nosso CB2, que é um dos receptores do sistema endocannabinoide, e não age no CB1, ou seja, ela não tem nenhum efeito psicoativo, tá bom? Existem inúmeras pesquisas científicas que comprovam a ação da copaíba nesse sentido, e eu não vou falar aqui necessariamente das pesquisas científicas, mas coloquei aqui para vocês, só para vocês terem conhecimento. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pesquisas científicas que comprovam, tá, a eficácia e eficiência do uso dos óleos essenciais na performance do atleta ou do amante do movimento, tá? O hortelã-pimenta, por exemplo, é um óleo super testado para ação nos atletas, e ele aumenta a força, o tempo de reação e a performance do atleta, com inúmeras pesquisas científicas, tá? Essas pesquisas científicas já foram feitas tanto em atletas de esportes coletivos, como futebol, como também em atletas individuais, em atletismo, dentre outras modalidades. Eu trouxe aqui apenas alguns indicadores para vocês terem noção
da diferença realmente que acontece com o uso do peppermint durante a atividade física, tá? Aqui são justamente os indicadores onde demonstram o aumento da performance do atleta, o aumento da reação do atleta, isso é muito importante, né, em esportes individuais como em esportes coletivos, onde o atleta precisa realmente da reação na hora de chutar uma bola, na hora de rebater com a raquete uma bola, na hora de ter atenção qual o movimento que vai ter que agir naquela para fazer a efetividade do exercício dele, tá certo? E aqui abaixo eu trouxe ainda uma outra pesquisa científica que foi feita aqui no Brasil, né? Algumas pesquisas científicas que foram feitas, mas aqui no Brasil, inclusive, feita diretamente por Alessandro, que é um fisiologista bem conhecido na nossa equipe, que inclusive foi uma das fontes onde eu trouxe aqui elementos para esse nosso movimento de hoje, tá? Ele fez uma pesquisa coletiva, né, no esporte como o futebol, e os atletas ali fizeram testes fazendo pulos, né, saltos, e lá eles tiveram a evolução da performance dos atletas que estavam em uso do peppermint e dos atletas que estavam sem o uso do peppermint. Eu trouxe aqui também algumas pesquisas científicas sobre o brief, tá? Na verdade, aqui é a mesma pesquisa científica, desculpe, não são algumas, é uma só. Essa pesquisa científica eu tirei de um material justamente do Alessandro, de uma aula que a gente assistiu semana retrasada, se não me engano, onde na pesquisa foi feita com um atleta que estava fazendo 4 tiros de 1.000 metros, tá? 4 tiros de 1.000 metros significa que ele corria 1.000 metros e depois desse tiro de 1.000 metros, ele descansava por 2 minutos, tá? Durante o teste, o atleta fez 2 tiros sem uso do peppermint, fez um tiro de 1.000 metros, descansou 2 minutos, fez outro tiro de 1.000 metros, descansou 2 minutos, e aí ele inalou, desculpa, eu falei peppermint, mas na verdade aqui a pesquisa é com o brief, que é o blend respiratório. Nesse blend respiratório a gente tem o peppermint, a gente tem eucalipto, a gente tem folha de louro, cardamomo, ravensara e melaleuca, tá? Esse blend foi inalado pelo atleta. Inalou o blend durante aquele tempo dos 2 minutos de intervalo e fez novamente um tiro de 1.000 metros e o outro tiro de 1.000 metros. Se vocês observarem aqui nessa primeira imagem, vocês vão ver que no primeiro tiro ele fez em 4,26, ou seja, ele fez 1.000 metros em 4 minutos e 26 segundos. No segundo tiro, ele fez 1.000 metros em 4 minutos e 30 segundos. Depois que ele inalou o brief, ou seja, ele já tinha feito 2 tiros de 1.000, a tendência era que ele tivesse mais fadigado, mais cansado e o rendimento dele fosse menor, mas ao contrário, ele teve um rendimento muito maior. Naquele terceiro tiro, ele teve um rendimento de 4 minutos e 16 e depois do intervalo de 2 minutos, ele teve um tiro ainda melhor, com um rendimento de 4 minutos e 9, tá? Inclusive, ele bateu o recorde aqui dele nessa época, no momento que ele fez esse teste. E aqui esse outro gráfico é um gráfico onde existe uma nota para o cansaço, para a fadiga do atleta, tá? Então, no primeiro tiro que ele deu, a nota dele foi 9 de cansaço, no segundo, a nota foi 10, e após a inalação do brief, ele já teve aqui, ó, nesse gráfico, uma performance, além de melhor, ele deu uma nota 6, né? Ou seja, ele diminuiu o cansaço, diminuiu a fadiga, e no próximo tiro, a mesma coisa. Então, para vocês verem o benefício que ele teve durante a pesquisa científica, né? Durante a evolução, com a inalação do brief, tá? Isso é só para vocês entenderem a vantagem do uso do óleo durante o esporte, ou como pré-treino, ou até no pós-treino, e a gente vai falar do pós logo mais. Eu trouxe aqui algumas opções de usos do peppermint, tá? Para vocês terem noção de como fazer uso para que possa se beneficiar. O peppermint a gente pode usar como pré-treino. Eu faço muito uso do peppermint como pré-treino. Meu esposo faz muito uso do peppermint como pré-treino, que é o hortelã-pimenta. E algumas formas de se usar são as seguintes. Para pré-treino, opção 1, eu trouxe para vocês uma gota num copo d'água 5 minutos antes de iniciar a atividade, tá? Eu não sou atleta, eu sou apenas uma pessoa que gosta de me movimentar, então eu gosto de pedalar indoor, eu gosto de praticar beach tênis, às vezes eu faço musculação, e é esse aí o uso que eu faço do peppermint e tenho realmente um excelente resultado. Meu esposo é professor de educação física, dá aula, né, de bike indoor,
é personal trainer, e o que ele usa quando ele faz esporte, né, de performance, como o bike indoor, ou como a natação, ou como a corrida, é também 1 ou 2 gotas que ele gosta de usar sublingual, tá? Eu gosto mais de usar num copo d'água, mas uma opção também é o uso sublingual. A segunda opção de uso do óleo de peppermint, aqui eu fiz um complemento, e eu sugeri o uso também de 1 gota do lemon, tá? Num copo de água, antes ou durante a prática da atividade física. Lembrando que sempre que vocês fizerem uso do óleo essencial, seja num copo, seja numa garrafinha, sempre lembrar de fazer de vidro inox, tá? Nunca faz uso no plástico, porque os óleos podem reagir com plástico e trazer aí alguma substância não benéfica para o seu corpo. Outra opção de uso do peppermint, por isso que eu falo que o peppermint é um óleo muito completo, e aqui vocês vão ver que a gente vai ter 3 funções diferentes para o peppermint na vida do atleta. Uma é o pré-treino, para aumentar a força e a performance, como eu falei anteriormente. Outra é as dores, tá? Dores musculares, dores de pós-treino. Então, como usar o peppermint para dores? 1 gota dele, mais 1 gota do lemongrass, mais 1 gota do copaíba, tópico diluído no óleo vegetal, na região da dor, tá? É um excelente subsídio aí para as dores. Outro uso do peppermint é para a capacidade de reação e foco do atleta. E aí eu sugiro 1 gota na palma da mão, com inalação direta. Sempre que eu faço inalação direta, eu sugiro o uso do óleo essencial, inalando por 3, 4, 5 a 6 vezes. Eu nunca faço uso do óleo essencial inalando por menos de 3 vezes seguidas. E lembrem, essa inalação deve ser feita de forma intensa, tá? É inalar com consciência. Então, pingou 1 gotinha do óleo essencial na palma da sua mão, inala profundamente. Faz mais uma vez. E faz mais uma vez. Essa inalação, gente, é muito intensa. O peppermint é um óleo muito forte. Então, eu sempre sugiro fechar o olho, né? E se você sentir, né, que foi muito forte, aguarda um pouquinho depois que inspirar para fazer novamente, tá? Uma sugestão é, quando acabar a inalação, usar topicamente direto aqui, ó, na nuca, tá? Ele vai trazer uma sensação de resfriamento e vai ajudar bastante aí também. Lembrando, aqui a gente está falando de foco do atleta, mas isso também serve para o nosso foco durante o trabalho, tá? O peppermint é um óleo também muito usado para o foco de estudo, para o foco no trabalho, para o foco para o que se quer, tá bom? Nesse caso aqui, a gente está falando do movimento do atleta, tá bom? Vamos passar agora para o uso do Breathe na atividade física. Tem alguém rabiscando aí a tela, brincando um pouquinho com a gente. Foi eu, sem querer. Foi eu, sem Não querer. tem nada não, meu amor, é só para avisar aqui. Bom, vamos lá. O Breathe é um óleo que é muito utilizado como pré-treino. Como eu falei para vocês, a gente deu o exemplo aqui da pesquisa científica, onde ele foi usado durante o treino e a performance do atleta melhorou muito. Ele aumenta a capacidade respiratória, ele amplia a capacidade pulmonar, né? E ele melhora muito a performance do atleta. Como utilizar o Breathe? Inalando, tá? Inalando. Lembrando, o Breathe não é um óleo que pode ser usado internamente. Então, inalar 1 gota na palma da mão por 6 vezes seguidas antes de iniciar a prática. Aumenta a capacidade respiratória e a performance do atleta. Então, vai fazer essa mesma inalação que eu exemplifiquei aqui para vocês, tá certo? E aí a gente passa para o lemongrass. Gente, o lemongrass é um óleo maravilhoso. As pessoas não sabem o poder desse óleo, né? Não tem aí a noção do poder desse óleo. Mas é um óleo maravilhoso para dores, inchaços e circulação. O tio ficou aqui no ó, gente. Desculpa. Isso aqui foi a pressa de digitar hoje esse PowerPoint para vocês. Para quem bem me conhece, eu não sou a rainha do PowerPoint, né? Eu gosto de falar, mas eu não gosto de fazer tela. E hoje eu estou aqui com essas telas bem bonitinhas, acredito eu, para vocês. Então, vamos lá. Dores, inchaços e circulação, tá? Dentre outras propriedades que o lemongrass tem, inclusive na parte emocional, a gente tem aqui, especificamente, quando a gente fala de dores, inchaços e circulação, o uso dele de forma tópica, né? E como eu sugiro o uso dele? Diluído no óleo vegetal, sempre lembrar de diluir no óleo vegetal, até porque o lemongrass é um óleo que costuma causar sensibilidade na pele.
e passar na região, massagear a região da dor, a região da articulação, a região óssea, onde você possa estar sentindo o incômodo, tá? E também usar na planta dos pés. Lembrando, muitas vezes a gente está com problema de circulação, pés inchados, então pode fazer uso do lemongrass aí com uma massagem intensa, porque ele é fantástico, tá? Se você passa, imediatamente você vê que aquele inchaço, quando a gente bota assim, né, a mão e sente logo o inchaço na pele, imediatamente o efeito é muito rápido. Coisa de 5 minutos você já começa a ver a evolução realmente daquela perna ficando, ou não só a perna, né, mas o membro, o local onde a gente está com o inchaço, tendo uma melhor circulação. Outra opção que eu gosto muito de usar com lemongrass é o escalda-pés, tá? Então, fazer uso aí de 5 gotinhas para cada litro de água. Escalda-pés é uma excelente opção para fazer uso aí, tanto do lemongrass como de outros óleos essenciais. As pessoas tendem a não lembrar do escalda-pés, mas é uma opção maravilhosa. Eu, particularmente, gosto muito. Vamos partir para o uso da lavanda. A lavanda para o atleta é muito importante, tanto para o sono repousante, que é importantíssimo para o atleta, para a regeneração, para o repouso do corpo, para o corpo poder, para os músculos poderem realmente se regenerar, né, e crescerem, para quem tem a intenção do crescimento muscular. É importantíssimo um sono repousante. Então, o que a lavanda faz? Auxilia, né, no acalmar do corpo, ele auxilia o nosso corpo também a estimular a produção da melatonina, e ele faz com que a gente tenha aí esse sono mais produtivo e regenerador. Como utilizar? Opção 1, uma gota no travesseiro. Opção 2, 6 gotas no difusor ultrassônico, para quem tem difusor. E opção 3, uso tópico na planta dos pés, nuca e têmporas, tá? Isso quando a gente estiver usando para sono. Excelente. Além disso, enquanto a gente está com sono repousante, a gente está melhorando também a nossa parte emocional. E quando a gente fala na ansiedade do atleta, né, na pressão que o atleta sofre, nas questões emocionais que abalam a performance, a gente não tem como não vincular o uso da lavanda, tá? Então, para a ansiedade, como utilizar a lavanda? Inalação direta na palma da mão, uma gota por 6 vezes seguidas, exatamente como eu exemplifiquei aqui o uso do peppermint. Opção 2, uso tópico na nuca, nos pulsos e nas têmporas. E opção 3, uma gota sublingual, tá? Essas são as opções de uso do lavanda para ansiedade. Lembrando, tem muita gente que gosta de utilizar também de forma sublingual para o sono, tá? Então, o atleta vai, ou você, a pessoa amante do esporte, ou a pessoa que quer simplesmente melhorar o sono e a ansiedade, muitas vezes vai sentir o benefício de forma interna, tá? Apesar de não ser a forma mais utilizada da lavanda, é uma das opções e algumas pessoas só sentem o benefício dessa forma. Trouxe também para vocês o Aroma Touch, que eu acho que eu até não coloquei na listinha lá em cima, mas eu trouxe aqui na explicação, porque é um óleo maravilhoso no apoio muscular, tá? Então, como utilizar o Aroma Touch? Massagem corporal, diluído por todo o corpo, como suporte ao apoio muscular no pós-treino. Então, sempre sugiro o uso do Aroma Touch no pós-treino, numa massagem corpórea, ou até não só no pós-treino, né? Às vezes, durante o dia, o atleta precisa, sim, de um momento de relaxamento muscular, de apoio ao sistema muscular, e o Aroma Touch vai ser um excelente apoio. Lembrando, ele é um blend, tem vários compostos aí de óleos essenciais diferentes, que trazem aí uma potencialização no apoio à musculatura. Trouxe também aqui para vocês o Copaíba, tá? O Copaíba, eu falei bastante dele quando eu estava falando ali sobre a homeostase do corpo, sobre prevenção, sobre imunidade, sobre combate de radicais livres, né? O Copaíba é um óleo que tem o poder aí de trazer o equilíbrio ao nosso corpo. Então, como utilizar para essas funções? Uma das opções é ingestão. Outra das opções é tópico na planta dos pés e coluna. Eu sempre gosto de fazer uso de forma tópica e forma interna quando eu estou falando da parte sistêmica, tá? Tem muita gente que gosta de fazer uso aromático, o benefício existe, sim, naturalmente, porém, eu particularmente gosto muito do uso interno ou tópico quando eu estou falando da parte sistêmica. Para inflamações e dores, o Copaíba pode ser usado de 3 formas: uso interno, uso tópico no local da inflamação e uso tópico somado ao Deep Blue ou Peppermint. É fantástico, tá bom? Eu gosto sempre de fazer aí uso do Copaíba aliado a um outro óleo
que seja analgésico e que seja anti-inflamatório para potencializar o efeito do Copaíba. Então, trouxe aí 3 opções para vocês. Tem outras opções, naturalmente, mas eu quis trazer 3 opções aqui para vocês fazerem variações e também não ficarem muito aí com ideias diferentes. Deep Blue, dores, inflamação e mobilidade. Lembrando, o Deep Blue é um óleo para uso apenas tópico, tá? Não é para uso interno. Então, quando fazer uso do Deep Blue para as dores? Sempre lembrar de fazer topicamente, sempre lembrar de fazer uso diluído no óleo vegetal. Lembrando que é um óleo que a gente tem como opção a pomada, e é fantástica. A pomada já vem pronta, a gente não precisa diluir, então é muito prático para o atleta levar a pomada na bolsa, né, sem precisar fazer diluição no óleo vegetal, mas é opcional. Então, vamos às opções de uso do Deep Blue, sempre massageando no local da dor. A gente vai ter aí uma opção, uso tópico, massagem local com a pomada ou com o óleo diluído no local. E a opção 2, uso tópico, massagem local com a pomada ou com o óleo diluído, mais o Copaíba, que eu já tinha falado anteriormente para você, tá certo? Então, o uso do Deep Blue está aí. E eu trouxe aqui para vocês, lembrando aqui, deixa eu voltar aqui para o Deep Blue uma coisa. A gente sempre lembra muito do Deep Blue para pós-treino, para dores, né? Para inflamação, para articulação que doeu, para algum mau jeito que foi dado, para algum estímulo muscular diferente. Mas o Deep Blue é maravilhoso para mobilidade também. Então, você pode fazer uso do Deep Blue também no pré-treino, tá, gente? Muita gente pensa no Deep Blue só como pós, mas é um óleo que você pode fazer uso no pré-treino ou antes do treino, né? Mesmo que seja um tempo antes, como tratamento daquela articulação ou daquele seu membro que está com dificuldade de mobilidade. Ele vai facilitar. Isso é muito importante, tá? Pronto, chegamos aqui a um momento onde eu trouxe alguns protocolos. Esses protocolos não foram elaborados por mim, foram protocolos elaborados por Alessandro Piazzi, e eu trouxe aqui para vocês, inclusive, aí com a imagem dele, né, porque eu printei da aula dele, ele está aqui junto conosco em imagem, porque foi ele que criou, nada mais justo do que a gente homenagear, né? Então, ele criou alguns protocolos para alguns esportes diferentes, tá? Futebol, ele sugere para pré-treino o peppermint, tá? Ele colocou aqui na opção Beadlets, que é aquele peppermint que vem nas mini cápsulas de gel, onde a gente tem 1/4 de gota do óleo essencial. Então, ele sugeriu aqui os Beadlets. Então, dissolva 1 a 3 pastilhas de peppermint Beadlets na boca antes da atividade para te oferecer energia e disposição. Se você não tiver o Beadlets, a sugestão é o uso interno, sublingual, ou o uso de uma gota num copo d'água. Breathe, difunda ou inale profundamente, diretamente na palma das mãos, antes da atividade, para um sentimento de vias aéreas livres, fornecendo atividade de longa duração ou que exija recuperação rápida entre os esforços, tá? Pós-treino, ele sugeriu o Deep Blue Rub, que é o Deep Blue Pomada. Deixa eu só... Deep Blue Pomada. Tá difícil de ler, mas vamos lá. Após a atividade, coloque uma pequena quantidade do creme na palma das mãos e aplique suavemente nas áreas mais solicitadas, com massagens circulares até total absorção para trazer alívio e efeitos calmantes e confortantes, tá? Na falta do Deep Blue Rub, o que é que você vai fazer? Usar o Deep Blue óleo diluído no óleo vegetal. De preferência, óleo de coco extra virgem ou qualquer outro óleo extra virgem que você possa ter em casa, tá bom? E a Copaíba, o óleo essencial de Copaíba traz o equilíbrio físico e emocional. Após um treino desgastante, aplique 1 a 3 gotas junto do Deep Blue Rub para uma sensação de conforto e recuperação mais eficiente. Então, esse foi aí a sugestão para o futebol. Para o vôlei de praia, ele trouxe como pré-treino o Peppermint Beadlets. A gente tem aí a opção do Peppermint em gotas, para quem não tem o Beadlets. Para o pós-treino, o Deep Blue Rub, eu não vou ler aqui a descrição, gente, dos óleos, porque naturalmente é a mesma do futebol, tá? O Beadlets, o Peppermint para melhorar a performance, né, da atividade. O Deep Blue para melhorar a recuperação no pós-treino e o Copaíba, igualmente, para melhorar a recuperação no pós-treino. E no beach tênis, a gente tem aí como pré-treino Peppermint Beadlets, pós-treino Deep Blue Rub e
Copaíba. Então, temos aí os 3 protocolos sugeridos por ele. Nessa apresentação, eu usei como fonte da apresentação as aulas do Alessandro, as informações que a gente tem no Instagram dele e no Aroma de Gaia, e também o livro Fundamentos Essenciais. Então, para quem tiver curiosidade, a gente tem aí esses materiais que podem dar suporte aos olhos no esporte. Gente, esse chegou um momento que eu sempre faço em qualquer apresentação dos óleos essenciais, que é o momento da autoavaliação. O que eu sugiro aqui é que vocês façam uma avaliação de como está o cuidado com o seu bem-estar, né? Então, a gente tem que verificar como é que está a nossa alimentação, a prática da atividade física, o descanso, a redução do estresse, a redução da carga tóxica, os cuidados pessoais conscientes e os cuidados médicos proativos. Isso aqui é uma autoavaliação para o bem-estar como um todo. Então, naturalmente, é uma avaliação que vai nos ajudar também na prática do esporte, quando a gente melhorar algumas situações de todos esses cuidados que a gente tem que ter para estar aí com o corpo tranquilo, com o bem-estar em equilíbrio, tanto mente como corpo, para qualquer situação da nossa vida. Então, aproveitem o quadrinho e façam essa autoavaliação aí antes de dormir, para ver o que vocês podem melhorar. E, chegando ao final, eu gosto sempre de lembrar a vocês que a gente tem algumas formas aí de comprar os nossos óleos e ter benefícios na doTERRA. Todos vocês são clientes membro ou consultores de bem-estar, e vocês têm que saber que quando a gente faz compras na doTERRA, a gente pode ter a opção de ter um cashback, uma recompensa por todas as compras que a gente faz. Então, você gosta de produto grátis? Eu gosto. Se você gosta, aproveite o programa Recompensa, que é o LRP. E o que acontece quando você aproveita esse programa quando faz suas compras? Você recebe em cashback percentual sobre a compra que você faz, tá? Então, você pode estar ali naquele programa de recompensa, ganhando pontinhos, você pode entrar e sair desse programa quantas vezes você quiser, você não paga multa por estar nesse programa ou por sair desse programa, então não é Vivo, não é Telemar, tá? Aqui realmente é doTERRA, então se você quiser se beneficiar desse programa com uma compra, depois aproveitar os pontinhos que ganhou e cancelar o programa e na sequência você entrar novamente, não tem problema algum. Agora, vou lhe dizer uma coisa, é muito vantajoso você continuar no programa, porque a cada 3 meses em compras que você faz, esse percentual do cashback aumenta, e ele vai de 10% até 30%. E quando chega em 30%, ele estabiliza. Então, tudo que você estiver comprando, você recebe 30% de volta para comprar novamente e fazer sua farmacinha em casa. É super vantajoso. Se você tiver alguma dúvida, fala com o consultor de bem-estar que te cadastrou, ou com alguém da equipe que vai poder lhe ajudar melhor, tá? Para se beneficiar desse programa, as compras têm que ser acima de 50 pontos, porque acima de 50 pontos você recebe o pontinho de volta em 10% até 3 meses, em 15% a partir do 4º mês, em 20% a partir do 7º mês, e assim sucessivamente. Se algum desses meses você comprar menos que 50 pontos, não tem problema, você não vai sair do programa Fidelidade, você vai ficar estagnado na evolução do seu percentual, mas você ainda assim vai ganhar pontinho, ou ainda assim vai permanecer no programa e vai poder ganhar pontinhos na sua próxima compra e evoluir sucessivamente, sem necessariamente estar saindo aí do seu programa de recompensas, tá bom? Bom, gente, agradeço a todos pelo dia de hoje. Vou parar de compartilhar, vou abrir para perguntas. Até a próxima. Essa aula vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, mais alguma vez, ou passar aí para o seu colega que não teve a oportunidade de estar aqui, tá bom? Então, fiquem com Deus. Eu vou parar aqui de gravar e a gente segue para as perguntinhas.